Então percebi que eu não era digno de estar ali. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Deixa na cadeira. Pai seja convosco, meus irmãos. Estamos aqui no 7º dia da nossa campanha de 40 dias de milagre, com o tema Milagre no meio da tempestade. Amém? Neste momento, eu queria estar pedindo para que vocês fechassem os olhos, para a gente estar fazendo um momento de oração. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, para poder, Senhor, te exaltar, te glorificar, declarar, Senhor, o quanto o Senhor é maravilhoso em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Te pedimos, Pai, a Tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, que está vendo, que está, Pai, nesta campanha, meu Deus. Pai, que o Senhor venha trazer abundância, Senhor, que essas pessoas precisam, Pai. Ah, Senhor, Pai, vai rompendo, Senhor, no mundo espiritual, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, Senhor, que está precisando de um milagre, mas está passando por um deserto, Pai. Vai, Senhor, Pai, no nome de Jesus, abençoando, Senhor. Da mesma forma, Senhor, que o Senhor abençoou os discípulos, o Senhor acalmou aquela tempestade, que o Senhor venha acalmar a tempestade dos nossos irmãos, acalmar, Senhor, a tempestade, Senhor, daquele que está precisando de um milagre. Pai, eu oro nesta noite, Pai, e declaro a bênção do Senhor sobre a vida de cada um, Senhor, Pai, que está assistindo essa live, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu queria estar lendo uma passagem que está lá no capítulo 8, 26, versículo 26 de Mateus, né? Que fala assim: então, levando-se, repreendeu os ventos. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e o mar seguiu uma grande bonança. Amém, meus irmãos? Jesus estava no barco com os discípulos quando uma grande tempestade surgiu. O mar se agitava, o vento era forte e o medo tomou conta do coração deles. Mas Jesus dormia. Essa cena nos ensina algo poderoso. A presença de Jesus não impede a tempestade,
mas garante que ela não terá a palavra final. Amém, meus irmãos? Enquanto os discípulos se dispersavam, Jesus descansava em confiança. Quando o despertaram, ele simplesmente repreendeu o vento e o mar. Amém, meus irmãos? Tem situações na nossa vida que a gente passa por tempestade, por dificuldade, mas nós temos que ter a plena confiança em Jesus. Nós temos que ter a confiança de que Jesus está no nosso barco. Os discípulos, a maioria daqueles discípulos eram pescadores. Eles tinham experiência com o mar. Eles viviam da pesca naquela época. Mas aquela tempestade era diferente. Aquela tempestade, eles nunca tinham vivido aquilo, ao ponto de eles ficarem com medo, apavorados, né, dispersos. Mas Jesus dormia na polpa do barco. Então, o que Jesus não quer nos ensinar com isso? Por que Jesus quer nos ensinar? Porque Jesus, ele conhece a nossa vida. Porque Jesus, ele conhece o nosso futuro, conhece o que vai acontecer amanhã. Jesus tinha vindo de ter feito bastante milagre anteriormente. Se você for ler esse versículo antes, ele vinha fazendo bastante milagre. Ele passa para o outro lado, né? E ali houve a tempestade. Jesus sabia da tempestade, mas quem estava com Jesus não sabia. Então, muitas das vezes, Jesus sabe que nós vamos passar por tempestade, mas a garantia é que Ele está conosco. E nós temos que ter essa convicção de que Jesus está conosco. Mas para isso, qual é a nossa convicção? É a gente estar buscando a presença de Deus, é a gente estarmos fielmente ali com o Senhor, fazendo a obra de Deus. É isso que não vai nos garantir diante da tempestade. Que lá em Mateus mesmo diz, né, Mateus 24, para que a gente venha construir a nossa casa sobre a rocha. Porque vai vir o mar, vai vir a bonança, a tempestade, vai soprar contra aquela casa e ela não vai cair. Por quê? Porque construíram a nossa casa sobre a rocha. A garantia de você ser aprovado diante de uma tempestade é você estar sobre a rocha. É você estar fazendo a vontade de Deus. É você estar fazendo a vontade em todas as áreas. Tanto na área espiritual, quanto na área financeira. É você entender. Aí você vai ter a certeza que Deus está contigo. A gente passa por tempestade, mas nós temos que tirar o ensinamento ali daquela tempestade, para que nós venhamos ser abençoados. E a vontade de Jesus é nos abençoar, mas nós temos que ser aprovados diante da tempestade. Jesus, ele estava tranquilo naquela tempestade. A paz não veio de um lugar externo, mas do próprio príncipe da paz, que é Jesus. Às vezes oramos para que Deus tire a tempestade, mas Ele quer que nos ensinar a confiar. Mesmo em meio aos trovões, hoje, se tudo estivesse fora do controle, lembre-se, se de Jesus está no seu barco. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo hoje. Talvez a sua vida saiu do controle das suas mãos. Mas lembre-se que Jesus está no barco. Lembre-se que Jesus está no controle de tudo. Jesus sabe de tudo, né? A palavra de Deus nos diz lá em Salmo 139, fala assim que Jesus, tem uma tradução que eu gosto, que ele fala que ele vasculha nós. Ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar, o que vai sair da nossa boca. Ele sabe o que vai acontecer daqui a pouco, ele sabe de tudo. E nós temos que entender e ter a calmaria, entender que Jesus está no controle e é Ele que vai acalmar o mar. Às vezes a gente quer ir com as nossas próprias forças, com a nossa capacidade intelectual, mas nós não vamos conseguir. O que nós temos que fazer é buscar a presença do Pai. É buscar a presença do Pai. A presença do Pai faz toda a diferença no meio da tempestade. Nós temos que buscar a presença de Jesus. Nós temos que ser apaixonados por Jesus, para que Ele possa estar ali conosco, no nosso barco. O ruim é você passar a tempestade sem Jesus no barco. Aí é ruim. Mas quando você está com Jesus, você tem força. Força da onde que você imagina. Parece que vai acabar ali tudo, mas Jesus chega ali no final e traz a solução, porque Ele está no controle. Ele sabe o nosso limite. Ele sabe até onde a gente pode chegar, mas nós temos que ter confiança.
porque nós vivemos. Você quer ser abençoado em meio à tempestade? Aprenda a passar sobre ela. Entenda o princípio de viver com Cristo, que é o segredo, né? O princípio que vai fazer você entender. Então, se você começar a fazer as coisas certinhas, você vai ser abençoado. Se você fazer as coisas da maneira correta, ser obediente a Deus, Abraão foi obediente e foi abençoado. Noé foi obediente e foi abençoado. Se você for ler lá em Hebreus, o nome deles estão lá, porque eles foram obedientes. Então o segredo é obedecer a palavra de Deus, obedecer o direcionamento que Deus dá aos nossos pastores. E aí você vai ser abençoado. Aí você vai sobressair. Não, por que sobressair? Não tem filho queridinho de Deus, mas tem aqueles que é obediente e Deus abençoa. Por quê? Porque ele fez algo que chamou a atenção de Deus. Abraão fez algo que chamou a atenção de Deus. Noé fez, porque eles obedeceram. Então o segredo é obedecer, para que no meio da tempestade você consiga sobreviver, né? As pessoas, quantas das vezes a gente passa por dificuldade, mas Jesus sempre chega chegando. Por quê? Qual é a garantia? É a gente fazer as coisas da maneira correta. Que nem na área financeira. Às vezes você, poxa, não consigo viajar, não consigo fazer algo diferente. Mas por quê? Porque você às vezes não tem sido obediente nas coisas de Deus, nos propósitos, nos votos, nos dízimos, nas ofertas. E aí o devorador vem e toma. E aí não tem como você ser abençoado, né? Porque quando Deus ele abençoa, Deus é amor, é graça, mas também Deus é justiça. Se a gente for fiel a Deus, você pode ter certeza que a justiça de Deus vai estar sobre você, que a justiça de Deus vai estar sobre a sua vida, e ali você vai ser abençoado. E aí o inimigo não vai ter argumento para tentar te pegar na tempestade, né? Porque a palavra de Deus também nos diz que o inimigo está rungindo, né, para tentar devorar nós. Entendeu? Então ele está ao derredor para tentar devorar nós. Então, se a gente estiver certo, se a gente estiver diante de Deus, em comunhão, buscando a Deus, se arrependendo do nosso pecado, sendo obediente a Deus, com certeza Deus vai te honrar. Com certeza Deus vai te abençoar, né? Para que Deus possa te abençoar em meio à tempestade, nós temos que ser obediente a Deus. Assim ele vai olhar para você de uma maneira diferente. Assim ele vai falar: posso contar com meu irmão, com a minha irmã, com meu filho ali, com a minha filha, porque eu sei que ele vai ser obediente. O que eu pedir para ele vai fazer. E às vezes a gente tem negado a nossa fé. Às vezes a gente tem ouvido a voz de Deus só pelos nossos interesses. Mas tem muitas coisas que vai muito além. A gente temos que ser apaixonado por vidas, apaixonado por almas, pensar no próximo, ser generoso com as pessoas. E assim, quando vir a tempestade, Deus vai te ajudar. Deus vai te honrar, porque você é diferente. Amém? Aprende a confiar em meio ao caos. É uma das maiores provas da fé. O milagre não está apenas no mar, que se acalma, mas na transformação do nosso interior. Quando reconhecemos que o Senhor está conosco, o medo perde a força, e a esperança renasce, e a tempestade passa, mas a presença de Jesus permanece. É isso que nós temos que ter, a presença de Jesus para vencer em meio à tempestade. É a presença do Pai, porque a presença de Deus é que vai repreender todo o mal que tenta se aproximar da gente. É a presença de Deus que acalma o mar, né? Então nós temos que buscar Deus. Como que é buscar Deus? Ler a palavra de Deus, orar, jejuar, clamar ao Senhor. A palavra de Deus nos diz lá em Salmos 105, versículo 119, que fala assim que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então é a luz que vai iluminar o nosso caminho. A palavra de Deus é Jesus. Então, que nessa noite, para que você venha ser abençoado,
em meio à tempestade, seja obediente, que Deus vai te honrar. Amém? E eu queria também estar falando nesta noite sobre a questão dos dízimos, das ofertas. Se você quer ser obediente, ser abençoado na sua área financeira, seja obediente, dizima tudo que vem às suas mãos, entrega seus votos, entrega seus dízimos, o seu provedor, né? A primícia para o nosso sacerdote, porque é onde que a gente vai ser abençoado. Quando a gente honra, né? A gente é abençoado, entendeu? Como a gente vai ser abençoado, honrado, se a gente não honra? Como a gente vai ser abençoado se a gente não abençoa? Né? Então, não fica na posição de ser abençoado. Ser abençoado é bom, mas busca a posição de você ser um abençoador, para que a obra de Deus cresça, que pessoas venham ser salvas e você venha ser uma bênção na mão de Deus. E aí pode vir tempestade que for, meu irmão, você vai ser abençoado sempre. Muitas pessoas olham e falam, meu, como que pode? Quem era esse rapaz? Quem era o Luiz? E hoje Deus tem me abençoado para me abençoar o reino, porque a intenção é você abençoar o reino, porque Deus conhece o nosso coração, Ele sabe com quem pode contar. Então, entenda, se você ser abençoado, seja um abençoador. Você quer ser abençoado em meio à tempestade? Então, seja um abençoador, seja uma pessoa que esteja ali, ó, sempre junto, constante, firme, né? Não uma pessoa, aquela que é momentâneo. Um momento tá bom, outro momento tá devagar. Tem que estar sempre ali, ó, sempre chegando junto, demonstrando para Deus, se apresentando, falando, Deus, eu tô aqui, Senhor. Tá aqui oferecendo, Senhor, aqui, Senhor, meu sacrifício, para que Deus venha te abençoar. Porque as bênçãos não vêm de mão beijada. A gente temos que fazer algo para chamar a atenção de Deus. Abraão chamou a atenção de Deus. Abraão foi até o final lá com Isaac. No momento certo, Deus falou, não precisa não, filho, eu vou te abençoar. É isso que nós temos que fazer, chamar a atenção, mostrar para Deus que nosso coração não está preso nas coisas desse mundo, mas nas coisas de Deus. Amém? E também gostaria de falar também sobre a nossa cruzada evangelística que vai acontecer, né, no dia 10, dia 11 de outubro. Então, ó, vamos chamar as pessoas, vamos evangelizar. No sábado vai ter evangelismo às 4 horas da tarde também, vocês estão convidados. Então, vamos fazer a diferença para que Deus venha nos abençoar em meio à tempestade. Amém? Muito obrigado, que Deus abençoe e tamo junto. Um abraço. Amigos de Brasil, 10 y 11, con ayuda del Señor estaremos en Sao Paulo compartiendo la palabra viva de Dios. Esperamos ser bendición y llevar la vida del Señor a todos ustedes. Esperamos milagros, prodigios y manifestaciones del Espíritu Santo de Dios.